Bom dia, alunos do 8º ano da Escola Virgílio da Silva Camargo, tudo bem? Sou o professor Luiz Guilherme, professor de Geografia. Hoje o nosso tema da semana do dia 11 ao dia 15 de maio vai falar sobre pirâmides etárias. Vamos lembrar que semana passada nós vimos os vídeos, e vocês escreveram no caderno, a matéria sobre densidade demográfica, população, os países mais populosos do mundo. O que é isso, pessoal? Vimos semana passada que um país, por ser grande, talvez não mora tanta gente. Um país pequeno mora muito mais gente, né? Vimos, então, a diferença de um país populoso, país que mora muitas pessoas, e um país povoado. Não necessariamente é um país grande, mas é um país que pode ser pequeno, que mora muito mais pessoas. Vimos que países que estão em crescimento são os países mais populosos, os países mais ricos são os países que está tendo uma queda no crescimento da população. Vamos ver o porquê disso. As instruções para nossa aula. Assista esse vídeo com calma, quantas vezes foram necessários. Copiem no caderno de geografia o conteúdo aqui apresentado, o resumo que tem. Lembrando que essa matéria está no livro de vocês, página 44 e 45. No final do slide vai ter 3 atividades, 3 perguntas. Copiam e respondam no caderno. Quando acabar, fotografa e manda para o professor no celular do WhatsApp privado. Vamos lá? Pirâmides etárias. Para conhecer a população de um país, pesquisador coleta os dados como número de pessoas, de habitantes que moram naquele país, divididos por sexo e idade. Então, sabemos que no Brasil moram muito mais mulheres do que homens. E que no Brasil a população é mais adulta, tem poucos idosos, e a população de crianças está caindo. É isso que a gente vai analisar, é isso que a pirâmide analisa. Quantas crianças existem de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de pessoas acima de 30 a 35 anos. Tá? Então, a pirâmide dá para a gente saber se tem mais homens do que mulheres, se tem mais crianças do que adultos e assim por diante. E marca também os fatos históricos e a evolução da população, como guerras, o êxodo rural e epidemias. Por exemplo, esse ano a gente está tendo coronavírus. Pode acontecer que a população diminua, né? Mas morram pessoas do que nascem. Pode acontecer. Tá? A pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar a diferença por gêneros, masculino e feminino, e as faixas de idade. Na pirâmide, podemos observar se a população desse país é jovem, de meia idade ou idosa. Então, na pirâmide, dá para a gente saber se a população tem mais crianças e jovens, se tem de mais que 25 anos a 50 anos, ou se tem mais de 60 anos, que é idosa. Vamos analisar uma. Aqui temos um exemplo. Ó. Não tem o nome do país para a gente analisar. Observem o seguinte. A cor azul significa a barra de quantidade de homens. E a cor vermelha, o sexo feminino. Embaixo, na linha horizontal, tem uns 1000 habitantes. Né? Por exemplo, no meio são 0. Depois vai de 100 a 200, 300, 400 e 500. Do lado feminino e do lado masculino. Tá? E do lado esquerdo de vocês tem as idades de 0 a 4, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29 e assim por diante até chegar no mais de 80 anos. Aí vocês vão falar o quê? Por exemplo, de 0 a 4 anos. Do lado feminino tem, em média, 400 a 500 mil habitantes. Vamos supor aí que tem 420 mil meninas de 0 a 4 anos. Aí na faixinha azul, que é os meninos, tem 430. Então um pouquinho maior, não tá? Então dá para ver que de 0 a 4 anos tem mais meninos do que meninas.
Aí, uma outra pergunta que dá para mim fazer aqui é para saber qual é a faixa de idade maior. Qual é a maior barrinha? A maior barrinha é de 15 a 19 anos. Então, olhando essa pirâmide, dá para observar que esse país é um país jovem. A maior faixa de idade está de 0 a 20 a 24 anos. Não são as maiores barrinhas, não está nessas faixas de idade? E as menores barrinhas acima de 60 anos. Então, consequentemente, esse país é um país jovem, um país que está em crescimento. Não é um país desenvolvido. É isso que a gente vai ver no próximo gráfico. Por exemplo, de 60 a 64 anos. No lado feminino tem, em média, 110 mil habitantes. No lado masculino, quase a mesma coisa. Um pouquinho menos. Né? Dá para observar que tem mais mulheres do que homens. Pessoal, as mulheres vivem mais do que os homens em todos os países, tá? Por quê? Observem, né? Mais que 80 anos. É maior vermelho do que o azul, não é? Por que as mulheres vivem mais? Porque elas vão mais em médico, tomam mais remédios quando estão doentes. Então, elas têm uma melhor qualidade de vida. As mulheres sempre vivem mais do que os homens. Então, pirâmides etárias e o desenvolvimento dos países. Vamos lá. Observamos que os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, que estão em crescimento, subdesenvolvidos ou periféricos, os pobres, apresentam uma maior faixa etária de crianças e jovens. Então, a taxa de natalidade é alta. Nascem muitas crianças, pois os idosos vivem menos. Então, menor expectativa de vida. Então, em países pobres ou que estão em crescimento, temos mais crianças do que idosos. Se o país é pobre, a saúde daquele país vai ser boa? Não. Então, as pessoas vivem menos, morrem mais cedo. Agora, quanto mais rico for o meu país, mais vivem as pessoas. O índice de desenvolvimento humano, a taxa de expectativa de vida é alta. Então, por exemplo, o Japão, que é um país muito rico. As pessoas lá vivem mais que 80, 90 anos. No Brasil, que é um país que está em crescimento, a média é de 60 para 70 anos. Né? É a nossa faixa etária. Né? Hoje em dia são 73 anos. Agora, um país africano, da África, que é a região mais pobre do mundo. As pessoas lá, a faixa para morrer é de 50 anos. Tá? É bem poucas pessoas acima de 60 anos, em países muito pobres. Então, o que vocês têm que guardar aqui? Quanto mais rico for o meu país, quanto mais desenvolvido for, mais as pessoas vivem e menos crianças têm. Por que, professor, menos crianças têm? As mulheres em países ricos costumam ter 1 ou 2 filhos ou não ter filhos. Elas trabalham mais. Quanto mais pobre for a pessoa, quanto menos desenvolvido for o país, as mulheres trabalham menos e têm mais filhos. A taxa de natalidade é alta. Tá? Então, observe aqui um exemplo que também está no livro de vocês, página 45. Temos Haiti, Colômbia, Nova Zelândia e Japão. Olha a diferença desses países. Observando assim rapidinho, qual é o país mais desenvolvido que existe? Nova Zelândia e Japão. Por quê? As barrinhas acima de 60 anos são maiores que os números de crianças. Olha aqui no Haiti, que é um país muito pobre. Quase nem tem pessoas acima de 70 anos que moram naquele país. Olha já na Nova Zelândia ou no Japão. Ó, a barrinha de 80 a 84 anos, como é grande. Nos países de baixo do que nos países de cima. Deu para ver a diferença de países pobres, que está em cima, e dos países ricos, que está embaixo. Tá? Voltando para agora as atividades. Atividades. São 3 perguntas. 1.
quais são as características de um país subdesenvolvido? Então, quais são as características da população? Como que é a característica da população de um país pobre, subdesenvolvido, que está em crescimento? Como que é? A2. Quais são as características da população de um país desenvolvido, de um país mais rico? Lembrando, de um país pobre, tem mais crianças do que idosos e as pessoas vivem menos. De um país desenvolvido, tem menos crianças, as pessoas vivem mais, porque o índice é bom, a qualidade de vida é boa. De um país pobre, a qualidade de vida é baixa. Tá? Lembra disso, para responder essas duas perguntas. A3. Observe as pirâmides etárias do Brasil abaixo e responda. Então, aqui é uma pirâmide, são duas pirâmides do Brasil de anos diferentes. Uma é de 1960, o outro do ano de 2000. Então, uma evolução de 40 anos. Ficou igual a pirâmide do Brasil ou mudou? Tá? Mudou. E por que mudou? Essa é a pergunta. O Brasil sofreu mudanças na faixa de idade? Observem aqui, ó, em 1960, o Brasil tinha muito mais crianças do que pessoas acima de 20 e 24 anos. Tá? Hoje, as barrinhas do Brasil são quase parecidas em crescimento, tá? Né? Porque o Brasil está saindo de um país subdesenvolvido e está em crescimento, está evoluindo economicamente. Então, a população do Brasil está mudando. Se o país melhora a economia, muda a quantidade de pessoas que nascem, as pessoas vivem mais. Né? Olha aqui, ó, a última barrinha, ó, mais de 70 anos. Como era pequena no Brasil e como que aumentou. Né? Então, a qualidade de vida no Brasil, em 40 anos, melhorou. As pessoas estão vivendo mais. Né? Então, no Brasil, está tendo uma evolução na pirâmide etária. Então, pergunta B. Qual é a principal diferença entre essas duas pirâmides? É isso que eu disse. A principal diferença é que o Brasil está tendo uma melhora na sua qualidade de vida, né? Que está diminuindo o número de crianças e aumentando o número de adultos e idosos para o ano de 2000. A hora que vocês acabarem, fotografem e mandem para o professor no particular. Muito obrigado. Até a próxima aula.